O salão inteiro virou quando o dono do palco apontou para o rapaz e disse em voz alta que aquele não era lugar para amador, que havia gente de verdade esperando e que ele estava perdendo o tempo de todos. O rapaz não discutiu, abaixou a cabeça por um segundo, subiu os degraus devagar, pegou o microfone com as duas mãos e ficou parado em silêncio, enquanto as risadas ainda ecoavam pelo salão. O que saiu dali, ninguém naquela sala estava preparado para ouvir. E quando perceberam, até os que riam não conseguiam mais fazer nenhum som. Fortaleza, setembro. O calor entrava pelas frestas da tarde, como se o sol tivesse decidido permanecer, recusando a ordem das horas. O salão imperial ficava na rua Senador Pompeu, num casarão de fachada cor de areia que já havia sido muita coisa antes de ser o que era: armazém, tribunal improvisado, escola de ofícios e agora, há 23 anos, o endereço mais importante da música nordestina no estado do Ceará. Manuel Borges da Silva tinha 57 anos e chegou a pé, não por falta de condução. Chegou a pé porque era assim que sempre havia chegado, desde a primeira vez, quando o salão não existia ainda e ele precisou atravessar a Senador Pompeu, com um violão de cedro nas costas e uma pasta de folhas debaixo do braço para convencer Edson Drummond de que aquilo que ele carregava merecia existir. Naquele dia, 23 anos atrás, ele havia caminhado pela mesma calçada com o coração batendo rápido e a cabeça cheia de música. Hoje caminhava com o coração pausado e a cabeça em silêncio. Mas o violão era o mesmo. A pasta era a mesma. E a camisa xadrez, azul e cinza, de botões, bem passada, era a mesma camisaria de sempre, uma peça de roupa que ele guardava para dias que precisavam de respeito. As botinas tinham manchas que não saíam mais. Ele havia parado de tentar. A fila de inscrição do Festival Nordeste Raiz começava antes mesmo da porta. Artistas com crachás pendurados no pescoço, assistentes com pranchetas, fotógrafos credenciados que entravam e saíam como se o salão fosse uma extensão natural de seus próprios apartamentos. Manuel ficou na fila. Não procurou atalho, não foi à lateral, não mostrou a nada nem a ninguém o que carregava. Esperou com a paciência de quem aprendeu, da maneira mais dura possível, que pressa não abrevia certas chegadas. Levou 40 minutos para chegar ao balcão de credenciamento. A moça, atrás do balcão, tinha 20 e poucos anos e um sorriso treinado para receber artistas que já haviam confirmado presença. Pediu o nome com a caneta pronta. Manuel disse o nome devagar, como quem está entregando algo precioso. Ela rodou a tela do notebook para a esquerda, depois para a direita, franziu o senho com uma delicadeza profissional e disse que não havia nenhum Manuel Borges da Silva na lista de confirmados. Perguntou se ele tinha recibo de inscrição. Ele disse que não havia feito inscrição. Ela ergueu os olhos pela primeira vez. Olhos de quem não está com má vontade, mas que não tem o que fazer. Disse que sem inscrição não havia credencial. Foi nesse momento que Felipe Drummond cruzou o saguão. Felipe tinha 40 anos, ombros largos e o andar de quem sabe que os ambientes que atravessa lhe pertencem. Filho de Edson Drummond, fundador do Festival Nordeste Raiz, morto 3 anos antes por uma falha cardíaca que ninguém havia previsto, Felipe havia herdado o salão, o festival, a reputação e o costume de ser tratado como se a herança fosse mérito. Vestia uma camisa polo branca e calça de linho bege. O cabelo estava bem cortado. O relógio no pulso esquerdo custava mais que muita gente recebe em 6 meses. Passou pelo balcão sem olhar para a moça, mas viu o violão. Era impossível não ver o violão. Um instrumento de cedro genuíno, com a madeira desgastada pelo uso de décadas, uma cravelha ligeiramente mais clara que as outras por ter sido substituída anos atrás e um arranhão comprido na lateral inferior, memória de uma noite de tempestade em Juazeiro, 2007, quando Manuel havia atravessado uma chuva grossa e o vento havia empurrado o estojo contra o parapeito de uma varanda. O violão tinha história impressa no corpo.
Qualquer músico de verdade saberia disso ao primeiro olhar. Felipe não era músico, era administrador. Esse senhor está na lista? Perguntou ele para a moça, sem dirigir a fala a Manuel. Não, senhor Drummond. Ele não possui inscrição prévia. Felipe finalmente olhou para Manuel. O olhar durou menos de 2 segundos. O tipo de olhar que cataloga e descarta na mesma operação. Passou do rosto para o violão, do violão para a pasta amarelada, da pasta para as botinas com manchas. Devolveu o olhar para o rosto com uma expressão que não chegava a ser desprezo. Era pior que desprezo, era ausência de interesse. O festival é por indicação, disse ele. Não é espaço para amador aparecer de surpresa. Tem gente de verdade esperando, senhor. O senhor está perdendo o tempo de todos. A fila atrás de Manuel havia parado. Algumas pessoas olhavam. Outras olhavam para outro lado com o desconforto específico de quem presencia uma humilhação pública e não sabe onde colocar os olhos. Manuel não respondeu de imediato. Abriu a pasta com cuidado, o mesmo cuidado com que se abre algo que pode desfazer com o peso errado de um gesto, e tirou de dentro uma partitura manuscrita. As folhas estavam com as pontas dobradas, amareladas nas bordas, mas a caligrafia no centro era firme e precisa. Notas, compassos, indicações de dinâmica escritas à mão com uma letra pequena, inclinada para a direita. Colocou a partitura no balcão. Felipe empurrou de volta sem ler. O silêncio que se seguiu durou apenas um instante, mas foi o tipo de silêncio que pesa. Manuel olhou para as folhas no balcão. Dobrou-as com cuidado. Colocou de volta dentro da pasta. Fechou a pasta. Ergueu o olhar para Felipe. Não com raiva, não com humilhação, mas com algo que era mais difícil de nomear. Uma serenidade que impressionava. A postura ereta de quem sabe exatamente o que carrega e não precisa que o outro saiba também ainda. Tudo bem, disse Manuel, e saiu pelo corredor. Seu Raimundo estava encostado na parede lateral, perto da entrada de serviço, com as mãos cruzadas sobre o abdômen e a farda azul marinho já um pouco desbotada na região dos ombros. 68 anos de idade, 31 anos de salão imperial. Havia chegado quando o salão ainda era um casarão sem palco. Havia visto Edson Drummond discutir com o empreiteiro. Havia visto Manuel Borges compor a música de abertura num guardanapo durante um ensaio noturno com um ventilador de teto e 2 lâmpadas acesas. Havia visto o festival crescer. Havia visto o nome no festival mudar. E havia ficado calado sobre isso por razões que não eram covardia. Eram gratidão, lealdade mal direcionada e o peso de não saber se havia chegado a hora. Quando Manuel passou pela lateral com a pasta debaixo do braço, seu Raimundo ficou olhando para as costas dele. Ficou parado assim por um longo momento. Não disse nada ainda, mas a expressão em seu rosto era a de um em que acabou de decidir que chegou a hora. Nos bastidores, atrás do palco principal, o mundo era outro. Cabos de som cruzavam o chão como raízes expostas. Caixas de equipamento empilhadas contra a parede. O cheiro de resina de violino, misturado ao suor nervoso de artistas afinando instrumentos que já estavam afinados. Porque afinar é o que os músicos fazem quando estão ansiosos e não podem caminhar. Conversas em voz baixa. Alguém repetindo o início de uma melodia 3 vezes seguidas. 4, 5. Manuel encontrou um caixote de madeira perto da entrada lateral dos bastidores e sentou. Colocou a pasta no colo, apoiou o violão na parede ao lado com a pegada de quem está guardando algo vivo. Abriu a pasta e ficou olhando para as partituras por alguns minutos sem tocá-las. Era um olhar diferente do que ele tinha lançado para Felipe Drummond. Era o olhar de quem está conversando com algo, de quem está se lembrando. Você está bem? Ele ergueu os olhos. Carla Drummond estava na entrada dos bastidores com um tablet numa mão e um crachá de diretora de programação balançando no pescoço. 36 anos. Cabelo preso de qualquer jeito. O tipo de penteado de quem havia chegado cedo e não havia tido tempo para penteado.
expressão cansada de quem está gerenciando 10 coisas ao mesmo tempo e acaba de perceber que há uma 11ª. Mas havia parado, havia perguntado, e isso não era pouca coisa num dia de festival, num bastidor cheio de urgências. Manuel ergueu a pasta ligeiramente na direção dela. São as partituras do programa de abertura do primeiro festival, disse. Há 23 anos. Sei de cor, mas prefiro ter o original na mão. Carla olhou para as folhas. Seus olhos passaram pela caligrafia, pelas anotações à margem, pelas datas no canto superior direito das primeiras páginas. Havia algo naquela caligrafia, algo familiar que ela não conseguiu identificar de imediato, porque o bastidor não era o lugar para identificar coisas com calma. O senhor é inscrito no festival? Não, disse Manuel. Ela hesitou. Abriu a boca para dizer algo. Provavelmente para dizer que, sem credencial, não era possível permanecer nos bastidores, que havia regras, que ela compreendia, que havia um processo. Mas antes que as palavras viessem, a voz de Felipe soou do outro lado da porta. Carla, precisamos resolver a ordem de entrada agora. Ela olhou para Manuel mais uma vez. Havia algo no olhar. Não piedade, não era isso. Era curiosidade ou talvez o começo de uma pergunta que ela ainda não sabia formular. Então virou e foi, porque o festival não esperava e o marido havia chamado. Manuel ficou sozinho com as partituras e o violão. Do outro lado da parede, 800 cadeiras estavam sendo ocupadas. Seu Raimundo entrou nos bastidores sem avisar ninguém. Tinha esse privilégio, depois de 31 anos, de se mover pelo salão como se fosse uma parte da estrutura do edifício. Os seguranças o conheciam pelo nome. As faxineiras lhe perguntavam sobre os netos. Os artistas mais novos achavam que ele havia nascido ali. Sentou no caixote ao lado de Manuel sem pedir licença. Por um tempo, nenhum dos dois disse nada. Do palco, vinha o som do apresentador fazendo o teste de microfone. 1, 2. E o burburinho crescente de 800 pessoas encontrando seus lugares. Eu te vi chegar, disse Raimundo por fim. Manuel não respondeu. Vi quando ele empurrou o papel sem ler. Não é o primeiro papel que alguém empurra sem ler, disse Manuel. A voz era calma. Não havia amargura nela. Havia algo mais difícil de suportar do que amargura. Havia aceitação antiga. Raimundo olhou para a parede como se estivesse vendo através dela. Eu trabalhei aqui desde o começo. Desde quando não tinha palco. Desde quando o Edson ainda era só um homem com dinheiro e uma ideia que não sabia como virar música. Manuel virou o rosto devagar. Olhou para o perfil do porteiro. Eu sei disso. Eu vi você compor a música de abertura num guardanapo, disse Raimundo. Num ensaio noturno. Eram 2 da manhã. O ventilador ficava parando. Você escrevia, parava, tocava 2 acordes, tornava a escrever. O Edson dormia numa cadeira no canto e acordou quando você tocou o final pela primeira vez. Levantou aplaudindo. Fez uma pausa. Eu nunca esqueci isso. Esses 23 anos, nunca esqueci. O silêncio que se seguiu era diferente do silêncio de antes. Era um silêncio que tinha peso e temperatura. Por que você não disse nada? Perguntou Manuel. Raimundo demorou para responder. Quando falou, a voz saiu mais baixa, como se ele estivesse entregando algo que havia custado muito guardar. Porque o Edson foi bom para mim. Me deu esse trabalho quando eu não tinha nada. Me ajudou quando a minha mulher ficou doente. Eu sentia que devia lealdade. Pausou. Mas lealdade a quem? Ao homem que apagou seu nome ou ao nome que ele apagou? Fui ficando com essa pergunta por anos. Manuel abriu a pasta e ficou olhando para as partituras. O Edson não era um homem ruim, disse ele devagar. Era um homem fraco. E às vezes, fraqueza faz coisas piores que maldade, porque não tem consciência do tamanho do que faz. Raimundo assentiu lentamente, como se essa frase resolvesse algo que ele havia carregado por muito tempo. Você veio hoje para quê? Perguntou o porteiro. Manuel ficou em silêncio por um momento. Depois disse, para tocar. Raimundo olhou para ele. Olhou para o violão,
Olhou para a pasta. Então vai precisar subir naquele palco. Eu sei. O Felipe não vai deixar. Eu sei disso também. Raimundo ficou quieto por mais um momento. Então tirou do bolso traseiro da calça um exemplar dobrado de um programa de festival. O papel estava amarelado, quase quebradiço nas dobras, mas havia sido guardado com cuidado suficiente para que as letras ainda fossem legíveis. Colocou na mão de Manuel sem dizer nada. Manuel olhou para o programa. Era o programa do primeiro festival, 23 anos atrás. Na capa, em letras grandes e escuras, Festival Raiz Borges, inauguração. Abaixo, em letras menores, produção Edson Drummond, curadoria e composição Manuel Borges da Silva. Ele ficou olhando para aquilo por um longo tempo. Sentiu o peito apertar de uma maneira que não era dor. Era reconhecimento. O tipo de sensação de ver o próprio nome num lugar que havia sido apagado de todos os outros registros. Por que você guardou isso? Perguntou Manuel, a voz um pouco mais espessa que antes. Porque sempre achei que um dia ia precisar. A história havia começado muito antes do salão existir. Manuel Borges da Silva havia nascido em Crato, no interior do Ceará, filho de um tocador de rabeca e uma cantora de benditos. Cresceu num ambiente onde a música não era arte, era respiração, era modo de passar pelo dia, era o idioma que a família usava quando as palavras comuns não chegavam. Aprendeu violão aos 8 anos, num instrumento emprestado do vizinho. Aos 12, tocava em missas, em festas de rua. Aos 18, havia composto mais de 40 músicas que ninguém havia escrito, porque compor, naquele mundo, era uma coisa que acontecia de boca em boca, de noite de brincadeira em noite de brincadeira, sem papel e sem registro. Chegou à Fortaleza aos 24 anos com um violão, uma pasta de partituras e a ideia de que a música que ele carregava merecia ser ouvida por mais gente. Conheceu Edson Drummond numa tarde de sábado, numa roda de choro no Parque do Cocó. Edson tinha 32 anos na época, um negócio de materiais de construção que havia crescido mais rápido do que ele esperava, e uma espécie de vazio que o dinheiro não preenchia. Era o tipo de homem rico que sabia, lá no fundo, que havia trocado algo importante por algo conveniente. A roda de choro era o lugar onde ele ia para se lembrar do que havia trocado. Ouviu Manuel tocar por 20 minutos sem piscar. Depois foi até ele e disse: "Isso que você toca é a música mais nordestina que eu já ouvi na vida, e eu sou filho de nordestino." Manuel respondeu: "Eu sei o que é. O problema é que não tem onde tocar isso com o respeito que merece." E Edson disse: "E se a gente construísse esse lugar?" Durante 2 anos, trabalharam juntos. Manuel com a alma do projeto, Edson com o dinheiro e a logística. Manuel selecionou os artistas, compôs a música tema, desenhou o programa, escreveu os textos do catálogo. Edson reformou o casarão da Senador Pompeu, contratou equipe técnica, negociou com prefeitura, conseguiu patrocínios. Era uma divisão natural de habilidades. Um tinha o que o outro não tinha, e juntos montavam algo que nenhum dos dois conseguiria sozinho. O nome do festival havia sido ideia de Edson, Raiz Borges, em homenagem ao parceiro. No dia da inauguração, com o salão ainda cheirando a tinta nova e os lustres ainda sem as cúpulas definitivas, Edson havia abraçado Manuel e dito: "Isso aqui é tanto seu quanto meu. Não esqueça disso." Manuel não esqueceu. O problema foi que, com o tempo, Edson esqueceu o que havia prometido. A história da reviravolta era difícil de resumir porque havia acontecido em camadas, como a maioria das traições que não começam com a intenção de trair. No segundo ano, os patrocínios cresceram e os patrocinadores começaram a perguntar por Edson. Era o nome dele nos contratos, o nome dele nos registros da empresa gestora. No terceiro ano, uma matéria de jornal havia saído com o título "O Festival de Edson Drummond", e ele não havia ligado para o jornalista para corrigir. No quinto ano, quando o festival ganhou reconhecimento nacional,
O material de divulgação havia sido refeito por uma agência de comunicação contratada sem que Manuel fosse consultado. E o novo material dizia: criação e direção Edson Drummond. Manuel reclamou. Edson pediu desculpas, prometeu corrigir. Não corrigiu. No 10º ano, o nome do festival havia mudado de Raiz Borges para Festival Nordeste Raiz. A justificativa foi modernização da marca. Manuel soube por um amigo em comum, não por Edson. Quando foi ao salão para conversar, Edson estava viajando. Quando voltou, havia uma série de compromissos que sempre aparecia no momento errado. Quando finalmente se encontraram, Edson disse que o festival havia crescido além dos dois, que havia interesses maiores envolvidos, que isso não mudava a história, que Manuel sabia o que havia construído. Mas quem mais vai saber? Perguntou Manuel. Edson não respondeu. Esse foi, na prática, o último dia em que os dois conversaram como amigos. Manuel havia sumido do festival gradualmente, como desaparece alguém que não é expulso, mas também nunca mais é chamado. A música tema continuava tocando na abertura de cada edição, creditada apenas como composição tradicional. Os documentos originais do projeto estavam no arquivo morto da empresa gestora. O nome Raiz Borges havia sumido de todos os materiais de comunicação, de todos os programas, de todos os créditos digitais. Edson Drummond havia morrido 3 anos antes, sem ter corrigido nenhuma daquelas coisas. E Felipe Drummond havia herdado tudo, sem nunca ter perguntado por que o nome original do evento era Raiz Borges. Carla Drummond estava olhando para a parede de fotos quando entendeu. Havia voltado aos bastidores, buscando a lista de ordem de entrada, quando seus olhos pousaram no painel fotográfico que cobria a parede lateral do saguão. 23 anos de festival emoldurados em sequência, da foto mais antiga à mais recente. Uma cronologia visual que ela havia olhado centenas de vezes sem realmente ver. Parou diante da terceira foto da esquerda. Era uma foto em preto e branco, levemente granulada, de um salão ainda em obras. 2 homens no centro. Um deles, mais velho, de ombros largos, sorrindo para a câmera, ela reconheceu imediatamente. Edson Drummond, o sogro que havia conhecido apenas nos últimos anos de vida dele. Um homem de riso fácil e silêncios igualmente fáceis. Outro homem estava de lado, abraçando um violão de cedro contra o peito com a familiaridade de quem abraça um filho. A legenda embaixo da foto dizia: Manuel Borges, fundador. Edson Drummond, produtor. Inauguração do Raiz Borges 2002. Carla ficou parada em frente à foto por um longo tempo. Fundador. O tablet na mão começou a vibrar com uma notificação de hora de abertura. Ela não olhou para o tablet. Voltou mentalmente para os bastidores, para o homem sentado no caixote com a pasta no colo e o violão encostado na parede. Para a caligrafia nas partituras, letra pequena, inclinada para a direita. Havia algo naquela caligrafia que havia chamado sua atenção e que ela não havia conseguido identificar no momento. Agora identificava. Era a mesma letra do caderno de recibos de Edson Drummond. Ela havia visto esse caderno no inventário do sogro, uma relíquia de papel que o advogado havia mencionado como documentos de fundação da empresa cultural, algo para arquivar. Ela nunca havia aberto. Seu Raimundo apareceu ao lado dela de repente, como sempre aparecia. Sem aviso, sem ruído, como se fosse parte do edifício. Dona Carla, disse ele em voz baixa, preciso falar uma coisa. Ela virou o rosto para ele, sem tirar os olhos da foto. O caderno de recibos do Edson, disse ela, antes que ele pudesse continuar. Tem a mesma letra das partituras. Raimundo ficou quieto por um momento. Depois disse, sim, senhora. Quem é ele? É Manuel Borges da Silva. Fez uma pausa. O fundador do festival. O silêncio que se seguiu era o silêncio de uma conta que está sendo fechada com um resultado que ninguém havia previsto. Carla sentiu o sangue gelar nas veias. Não de medo,
de compreensão. A compreensão de que ela havia estado, sem saber, administrando por 3 anos algo que, em parte, não pertencia à família dela. Raimundo, você sabia disso há quanto tempo? O porteiro olhou para a foto de Edson abraçado a Manuel. Desde o começo, disse ele, mas não sabia o que fazer com isso. A abertura do festival começou pontualmente às 19h30. O apresentador, um locutor de rádio chamado Márcio Braga, com voz de barítono e entusiasmo calibrado, saudou o público com o texto padrão de inauguração que havia sido enviado pela assessoria de Felipe Drummond. História do festival, agradecimentos a patrocinadores, nome de Felipe como guardião de um legado cultural inestimável. Felipe estava na primeira fila, com Carla ao lado. Ou deveria estar, porque o lugar de Carla estava vazio. Ele notou a ausência, mas não disse nada. Imaginou que ela estava resolvendo algum detalhe de produção. Carla sempre estava resolvendo algum detalhe de produção. Nos bastidores, Manuel havia levantado do caixote. Não havia planejado o que estava prestes a fazer, ou talvez houvesse planejado por 23 anos sem saber que era um plano. Havia subido até Fortaleza de ônibus, havia caminhado pela Senador Pompeu, havia esperado na fila de inscrição, havia sido humilhado no balcão de credenciamento, havia sentado num caixote de bastidor. Cada uma dessas coisas havia parecido, no momento em que acontecia, apenas a próxima coisa a fazer. Mas agora, com o som do apresentador chegando pelo corredor e o violão na mão, sentiu que havia uma linha ligando todos esses momentos. Uma linha que terminava naquele degrau lateral que subia ao palco. Você não vai subir agora, disse seu Raimundo, ao lado dele. Vou. O Felipe vai parar você. Talvez. Vai ser constrangedor. Manuel olhou para o porteiro. Para quem? Raimundo ficou em silêncio. Depois, devagar, deu um passo para o lado, abrindo passagem. Manuel subiu os degraus laterais com o violão nas costas e a pasta embaixo do braço. Os degraus eram de madeira antiga que rangia levemente e o rangido era um som familiar. Havia subido esses mesmos degraus 23 anos atrás, quando o verniz ainda era novo e a madeira ainda não havia aprendido a fazer barulho. O palco estava com as luzes abertas. O apresentador ao centro, microfone na mão, anunciando a primeira atração da noite. O público era um mar escuro além das luzes. 800 pessoas, 800 pares de olhos que logo estariam voltados para ele. Felipe o avistou da plateia. Foi uma questão de segundos. Os olhos de Felipe passaram pelo palco como passam os olhos de quem está monitorando seu território, e então pousaram na figura de camisa xadrez, subindo do lado esquerdo com um violão nas costas. Ele se levantou antes mesmo de ter processado completamente o que estava vendo. Caminhou pelo corredor lateral até o posto do assistente de produção, tomou o microfone auxiliar que ficava na mesa de som e atravessou até o apresentador com passos rápidos e decisivos. O apresentador cedeu o microfone por reflexo. Quando o dono do salão estende a mão para alguma coisa, o reflexo é entregar. Felipe virou-se para o palco com o microfone na mão e 800 pessoas olhando. Desculpem a interrupção, disse ele, e a voz soou pelo sistema de som com aquela clareza de quem nunca precisou se repetir. Preciso esclarecer uma situação. Esse senhor apontou para Manuel com um gesto que não tinha nenhuma hesitação. Não tem credencial para este festival. Não está inscrito, não foi selecionado, e este não é espaço para amador aparecer de surpresa. Fez uma pausa calculada. Há artistas credenciados esperando há horas para ocupar este palco. Flávio era o segurança principal do salão. Um homem de 1,90 m e braços que pareciam ter sido desenvolvidos especificamente para encerrar situações. Subiu os degraus com a eficiência de quem sabe exatamente o que fazer, caminhou até Manuel e estendeu a mão em direção ao violão. O silêncio que caiu sobre o salão era o silêncio de 800 pessoas, presas entre o desconforto e a curiosidade.
O tipo de silêncio que acontece quando todo mundo percebe que está assistindo a algo que vai importar, mas não sabe ainda em qual direção. Manuel não entregou o violão. Olhou para Flávio com serenidade e disse, em voz clara e calma o suficiente para ser ouvida pelo microfone que ainda estava ligado a 2 metros de distância. Vou descer por conta própria, mas preciso de 2 minutos. Abriu a pasta. O que aconteceu depois foi um desses momentos que existem na fresta entre o cotidiano e o extraordinário. A partitura escorregou de dentro da pasta. A folha da composição de abertura, a mesma que 23 anos atrás havia sido composta num guardanapo num ensaio noturno, e caiu aberta no chão do palco com 800 pessoas olhando. O papel abriu no ar e poisou com a leveza de algo muito mais pesado do que o papel. Flávio recuou um passo involuntariamente. Seu Raimundo havia entrado pela lateral. O porteiro de 68 anos agachou devagar, com o cuidado de quem sabe que os joelhos têm história, e pegou a folha antes que alguém pisasse. Ficou em pé com a partitura na mão e olhou para as anotações à margem. A letra pequena, inclinada para a direita, que ele havia visto 23 anos atrás num guardanapo iluminado por lâmpada de 90 watts. Voltou ao salão sem subir ao palco. Foi direto a Carla, que havia reaparecido na lateral da plateia com o tablet na mão, e a expressão de quem acabou de fechar uma conta que não queria fechar. Dona Carla, disse Raimundo em voz baixa, colocando a folha na mão dela. O Edson tinha um caderno de recibos com essa mesma letra. Eu sei, ela disse. Você viu o painel? Vi a foto. Eles ficaram olhando um para o outro por 1 segundo. 2 pessoas que sabem a mesma coisa e precisam decidir o que fazer com ela. Manuel ainda estava de pé, com a pasta vazia na mão e o violão nas costas, enquanto Felipe e Flávio aguardavam. As 800 pessoas aguardavam também. O apresentador tinha voltado um passo e segurava o microfone da apresentação como se não soubesse mais para quem ele pertencia. Felipe voltou ao microfone principal. Senhor, disse ele com uma paciência que era quase agressiva na forma como era calibrada. Eu entendo que talvez o senhor tenha um vínculo sentimental com este festival, mas sentimento não é credencial. E... Felipe! A voz de Carla saiu pelo microfone auxiliar, que Raimundo havia silenciosamente colocado de volta no suporte da mesa de som, com o botão ligado. O nome do marido, uma sílaba e um pausa. O salão inteiro ficou quieto. Felipe virou o rosto. Sua expressão era de quem está sendo interrompido em algo que estava indo muito bem. Obrigado. Carla, eu estou no meio de... Há um engano, disse ela. A voz não tremia. Ela havia se preparado para essa frase nos últimos 3 minutos, enquanto caminhava pela lateral do salão com o programa dobrado na mão. O programa original de 2002 que Raimundo havia passado para Manuel e que Manuel havia entregado de volta para o porteiro antes de subir os degraus, porque sabia que ia precisar de testemunhas, não de documentos. Carla subiu ao palco pelo lado oposto ao de Manuel. Ficou no microfone principal com o programa na mão e a foto na memória e 800 pessoas olhando. Há um engano, repetiu. Fez uma pausa de 10 segundos. 10 segundos que pareceram muito mais. Esse homem é Manuel Borges da Silva, o fundador deste festival. O que aconteceu nos seguintes 30 segundos foi a coisa mais barulhenta que o Salão Imperial havia ouvido em 23 anos de festival. E aconteceu em silêncio. Carla continuou. Esse palco foi construído com a música que ele trouxe para dentro dessas paredes. O nome original deste festival era Raiz Borges. Em homenagem a ele, ergueu o programa. Eu tenho aqui o programa da inauguração de 2002, onde está escrito Curadoria e Composição, Manuel Borges da Silva. Felipe havia parado de se mover. Ficou parado no corredor lateral, com a expressão de um homem que está tentando fechar uma conta que não está batendo. E começa a perceber que não vai bater nunca. Seu Raimundo confirmou da lateral, em voz alta e clara.
como alguém que finalmente libera uma coisa que havia estado guardada por tempo demais. Eu trabalhei na inauguração. Vi Manuel Borges compor a música de abertura num guardanapo num ensaio noturno. Eram 2 da manhã. O Edson acordou quando ouviu o final e aplaudiu de pé. Alguém na plateia havia aberto o celular. A tela iluminada. Uma busca rápida. O documentário institucional do Festival Nordeste Raiz, que rodava em loop na entrada do salão em uma tela de 32 polegadas, havia sido carregado por alguém na segunda fila. 30 segundos de imagens de abertura que mostravam o mesmo rosto do palco, mais jovem, mas reconhecível. O mesmo violão de cedro, o mesmo salão em obras. Alguém apontou para a tela de loop na entrada, depois para o palco. A música que soava no sistema de som naquele momento, a música de abertura que havia soado em todas as 23 edições do festival, a composição que os cartazes chamavam de Tradição do Nordeste Raiz, trazia no canto inferior do crédito eletrônico um código que ninguém havia lido antes, porque ninguém havia pensado em ler. A letra M. Borges. Iniciais e sobrenome. O tipo de crédito mínimo que fica escondido em sistemas digitais, como rastro de algo que foi apagado, mas não desapareceu completamente. Alguém na quarta fila disse em voz alta, M. Sr. Borges. A pessoa ao lado repetiu para a pessoa ao lado. A conta estava sendo fechada em voz alta, linha, por 800 pessoas ao mesmo tempo. Felipe Drummond ficou parado no corredor com a expressão de quem está assistindo a uma estrutura desmoronar e percebe, tarde demais, que estava dentro dela. No palco, Manuel abriu a partitura no suporte improvisado que havia montado com a pasta dobrada. O mesmo improviso de sempre, o mesmo jeito de quem passou a vida tocando em lugares que não tinham suporte para a partitura. Ajustou o violão no colo, olhou para as cordas e tocou os primeiros acordes. O violão de cedro tinha 50 e Manuel o havia recebido do pai quando tinha 6 anos, ainda grande demais para ele, e havia crescido dentro daquele instrumento da mesma maneira que se cresce dentro de uma língua, por imersão, por necessidade, por amor, antes da técnica, antes da consciência. Cada arranhão no corpo do instrumento era a memória de um lugar onde ele havia tocado. A cravelha mais clara era Juazeiro, 2007. O verniz desbotado na lateral direita era o sol de todos os verões do Crato da infância. Quando Manuel tocou os primeiros acordes da música de abertura do Festival Raiz Borges, o salão não entendeu imediatamente o que estava ouvindo. E então entendeu. Era a música que havia soado ao fundo em todas as 23 edições do festival, que as pessoas haviam ouvido tantas vezes, que havia se tornado parte da experiência de estar naquele salão, como o cheiro do espaço, como a temperatura do ar-condicionado, como a cor das cadeiras. Mas nunca haviam ouvido assim. Nunca haviam ouvido na fonte, no instrumento onde havia nascido, nas mãos que a haviam construído acorde por acorde, num guardanapo às 2 da manhã, 23 anos atrás. A diferença era a mesma que existe entre uma fotografia e a pessoa, entre o mapa e o território. O violão de cedro soou pelo salão imperial com uma clareza que não era só técnica, era memória. Era a clareza de algo que sabe exatamente onde pertence e chegou, por fim, de volta. 800 pessoas ficaram em... Não o silêncio de espera, o silêncio de reconhecimento. Na terceira estrofe da composição, alguém na 12ª fila começou a chorar sem saber exatamente por quê. A pessoa ao lado pôs a mão no ombro. Uma criança de uns 10 anos, que havia chegado junto com o avô, ficou parada olhando para o palco com a boca levemente aberta, como quem está assistindo a algo que vai se lembrar por muito tempo sem conseguir explicar o porquê. Carla Drummond estava parada ao lado do microfone com o programa de 2002 na mão e os olhos marejados. Ela não havia planejado chorar. Havia planejado apenas dizer o que precisava ser dito.
porque havia sido educada para ser direta quando as coisas precisavam ser ditas. Mas havia algo naquela música, naquelas mãos sobre aquelas cordas, naquele instrumento que havia esperado 23 anos para voltar ao seu palco, que ultrapassava o planejamento. Seu Raimundo ficou na lateral com as mãos cruzadas sobre o abdômen e a expressão de quem finalmente pôde largar um peso que havia carregado por tempo demais. Não chorou. Os olhos estavam brilhantes com algo que era próximo das lágrimas. A serenidade calma de uma dívida sendo paga. Felipe Drummond não saiu do salão. Ficou no corredor lateral e ouviu a música inteira. Não se moveu. Não falou. Seu rosto passou por várias expressões durante os 4 minutos e 22 segundos que a composição durava. Raiva, negação, cálculo e então, por fim, algo que era difícil de nomear, mas que era, nos seus fundamentos, vergonha. Não a vergonha performática de quem está sendo observado, a vergonha interna de quem percebe, tarde demais, o tamanho do que ignorou. Quando a música terminou, o silêncio durou 3 segundos. Então, o salão inteiro levantou. A sindicância da Associação Cultural do Ceará foi aberta naquela mesma noite. Havia uma integrante do conselho da associação na plateia, uma mulher chamada doutora Fernanda Alcântara, 62 anos, especialista em direitos autorais e propriedade intelectual cultural, que havia chegado ao festival a convite de um patrocinador e que, durante os 4 minutos e 22 segundos da composição de Manuel Borges da Silva, havia tomado notas no bloco que sempre carregava na bolsa. Depois do festival, antes de sair do salão, ela havia conversado com Manuel por 18 minutos no corredor. Havia pedido para ver a partitura original. Havia fotografado o programa de 2002 que Raimundo havia guardado. Havia tomado o contato de Raimundo como testemunha. No dia seguinte, a associação havia emitido uma nota de abertura de investigação sobre os créditos autorais das composições do Festival Nordeste Raiz, especificamente a música de abertura e 6 composições instrumentais que também constavam nos arquivos de Manuel com datas anteriores à fundação do festival. O patrocinador principal do festival, o Banco do Desenvolvimento do Nordeste, com 3 anos de contrato vigente, havia pedido esclarecimentos por escrito. Felipe Drummond havia encaminhado os esclarecimentos na tarde seguinte com o suporte da advogada da empresa gestora. Os esclarecimentos não haviam sido satisfatórios. O banco havia suspendido o aporte da edição seguinte até que a situação fosse resolvida. Carla havia lido o comunicado do banco numa segunda-feira de manhã, na mesa do escritório do salão, com a xícara de café esfriando ao lado. Ela sabia o que tinha que acontecer a seguir. A questão era como convencer Felipe de que ele sabia também. A conversa entre eles naquela noite foi longa e não foi fácil. Felipe ficou andando de um lado para o outro no escritório, enquanto Carla ficou sentada. Era um padrão deles. Ele andava, ela ficava parada. Ela sempre havia achado que era porque ele pensava melhor em movimento. Aquela noite percebeu que era porque andando ele podia não olhar para ela. Meu pai fundou esse festival, disse ele pela 3ª vez. Meu pai fundou a estrutura, respondeu ela pela 2ª. A alma era dele, o nome era dele, a música era dele. Pausa. E seu pai sabia disso e apagou assim mesmo. Felipe parou, olhou para a parede. Você não sabe o que o meu pai sabia. Eu vi o caderno de recibos, disse Carla. A voz era firme, sem crueldade, mas sem margem para negociação. Os primeiros recibos do festival de 2003 têm o nome Raiz Borges, impresso no cabeçalho. Seu pai os assinou. Ele sabia o nome que havia prometido guardar e escolheu não guardar. Pausa. Isso não apaga o que ele foi, mas não muda o que ele fez. O silêncio que se seguiu era o silêncio de uma verdade que chegou tarde demais para ser evitada, mas a tempo de ainda fazer alguma diferença.
Felipe ficou parado de costas para ela por um longo momento. Quando falou, a voz havia mudado de temperatura. Não havia mais a autoridade calculada do homem que sabe que os ambientes lhe pertencem. Havia algo mais frágil, mais honesto, que ela havia esperado encontrar e havia quase perdido a esperança. "O que ele quer?" perguntou Felipe. Carla pensou antes de responder. "Ontem à noite, depois que o salão esvaziou, eu fiquei conversando com ele no corredor", disse ela. "Perguntei o que ele queria. Sabe o que ele me disse?" Felipe não respondeu, mas estava ouvindo. Ele disse que Edson havia sido seu amigo antes de ser seu traidor, que não queria destruir o que tinham construído juntos, que só queria que o nome certo voltasse ao lugar certo. A frase ficou no ar entre os dois por um longo momento. "Isso é tudo?" perguntou Felipe, e havia na voz algo que era quase incredulidade. De quem esperava uma lista de exigências e recebeu uma única pedido simples e, por isso mesmo, impossível de ignorar. "Isso é tudo", disse Carla. A reunião aconteceu numa quinta-feira à tarde, numa sala de reuniões do escritório da Associação Cultural do Ceará, com mesas compridas de madeira escura e janelas que davam para um corredor de árvores. Presentes: Manuel Borges da Silva, acompanhado da doutora Fernanda Alcântara; Felipe Drummond, acompanhado de sua advogada, doutora Luciana Pires; Carla Drummond, na qualidade de diretora de programação, e seu Raimundo, convocado como testemunha. Felipe havia chegado de terno. Era a primeira vez em muito tempo que Carla o via de terno num ambiente que não fosse cerimônia formal. Ela havia entendido isso como preparação, como armadura. Quando não se sabe o que vai acontecer, colocar-se em posição formal é uma forma de controle. Manuel havia chegado de camisa xadrez, a mesma camisa azul e cinza, bem passada, de botões, as botinas com as manchas que não saíam mais. A doutora Alcântara havia apresentado a documentação reunida em 3 semanas de investigação. O programa original de 2002, com os créditos de curadoria e composição atribuídos a Manuel. Os recibos do caderno de Edson Drummond. 15 partituras, com datas anteriores à fundação do festival, incluindo a composição de abertura e 6 obras instrumentais que haviam sido usadas em edições seguintes sem crédito ao compositor. Uma análise técnica comparando as partituras originais com os registros de uso nas edições do festival. E o depoimento escrito de seu Raimundo, 4 páginas de letra miúda que o porteiro havia escrito à mão numa noite de domingo, na mesa da cozinha da própria casa, com um dicionário ao lado porque não queria errar nenhuma palavra. A advogada de Felipe havia tentado contestar a datação das partituras. A doutora Alcântara havia mostrado 3 laudos técnicos de análise de papel e tinta que confirmavam as datas. A advogada havia tentado contestar a validade do depoimento de Raimundo. A doutora Alcântara havia mostrado que a mesma história havia sido confirmada, independentemente e sem contato prévio com Raimundo, por 2 músicos que haviam participado do primeiro festival e que haviam enviado declarações por escrito. A doutora Pires havia ficado em silêncio por um longo tempo depois disso. Felipe havia ficado olhando para a mesa. Foi Manuel quem quebrou o silêncio. "Eu não entrei com processo", disse ele, e a voz estava calma, com a temperatura exata de alguém que está dizendo algo que pensou por muito tempo. "E não é o meu objetivo entrar com processo. Não vim aqui para destruir o festival. Vim aqui porque o festival foi construído com o que eu trouxe. E o que eu trouxe merece ter o nome certo." Felipe ergueu os olhos da mesa. Olhou para Manuel. O primeiro olhar direto e longo desde a noite da inauguração. "Meu pai te deveu uma explicação", disse Felipe, com a voz que usava quando estava dizendo algo que estava custando muito. "E eu devia uma também, por não ter perguntado por que o nome do evento era Raiz Borges quando ele era novo." Pausa. "Eu nunca perguntei porque era mais fácil não perguntar." Manuel ficou em silêncio.
Isso não é desculpa, continuou Felipe. É o que aconteceu. A sala ficou quieta. Do corredor lá fora chegava o som fraco das árvores no vento. Um som calmo e indiferente. O tipo de som que a natureza faz enquanto os humanos resolvem suas contas. Manuel olhou para Felipe por um momento. Depois disse: "O seu pai foi meu amigo por muitos anos antes de ser meu traidor. Não esqueço de nenhuma das duas coisas. O acordo foi assinado naquela mesma tarde. Em termos práticos, o Festival Nordeste Raiz voltaria a usar o subtítulo Festival Raiz Borges em todos os materiais de comunicação. Os créditos da composição de abertura e das 6 obras instrumentais seriam corrigidos em todos os registros físicos e digitais. Manuel Borges da Silva receberia o título de fundador e curador honorário do festival. Um fundo de royalties retroativos seria calculado com base nos anos de uso das composições. E o painel fotográfico do saguão receberia uma nova placa, acima da terceira foto da esquerda, em letras claras: Manuel Borges da Silva e Edson Drummond. Fundadores. 2002. Carla havia redigido os termos ela mesma. Quando todos assinaram, seu Raimundo tirou o exemplar dobrado do programa de 2002 do bolso do paletó. Havia passado o fim de semana passando a ferro as dobras com cuidado para não rasgar o papel velho. Colocou na mesa em frente a Manuel. "Eu guardei por 23 anos porque sempre achei que um dia ia precisar", disse ele. Manuel olhou para o programa. Depois olhou para Raimundo com uma expressão que era difícil de categorizar. Havia nela gratidão, mas também algo mais antigo. O reconhecimento de que, às vezes, um ato de preservação silenciosa, feito por alguém que não era obrigado a fazer, é o que mantém a verdade viva quando tudo mais falha. "Obrigado", disse Manuel. Era uma palavra pequena para o que estava sendo dito. Mas as palavras menores às vezes carregam os pesos maiores. Felipe não saiu da sala imediatamente. Ficou em pé ao lado da janela enquanto todos os outros se levantavam. Carla parou ao lado dele. Ele estava olhando para as árvores no corredor com a expressão de quem está reorganizando algo interno. Não só os registros do festival, mas algo mais profundo. O tipo de reorganização que começa quando uma história que você herdou como sua se revela mais complicada do que parecia. "Eu vou contratar um historiador", disse ele para Carla, "para documentar a história real do festival, do começo, com o nome certo." Ela olhou para ele. "É o que seu pai deveria ter feito." "Eu sei." Pausa. "Mas eu, não sou ele. Posso fazer diferente." Ela pegou a mão dele, não disse nada. "Às vezes não é preciso." Doutora Fernanda Alcântara ficou para trás enquanto todos saíam. Manuel estava guardando as partituras na pasta quando ela disse: "O senhor vai tocar na próxima edição?" Manuel olhou para ela com aquele olhar de calma que parecia vir de muito mais fundo que o presente. "Se me convidarem." "Já perguntei para a Carla antes de entrar nessa sala", disse a doutora. A resposta foi sim. Manuel fechou a pasta com cuidado, olhou para o violão encostado na cadeira. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, quase quieto, que parecia ter esperado muito tempo para aparecer. "Então, eu vou tocar." 6 meses depois, no salão lotado com 942 pessoas, o maior público da história do Festival Raiz Borges, Manuel Borges da Silva subiu ao palco principal pela entrada principal. Não pelos degraus laterais. Pela entrada principal, com passagem liberada pelo coordenador de palco, com um crachá no pescoço que dizia "Fundador e Curador Honorário", em letras que ele havia lido 3 vezes antes de colocar, porque havia esperado muito tempo para ver aquelas palavras escritas com o próprio nome. O painel fotográfico do saguão havia sido restaurado por um especialista contratado por Felipe. A terceira foto da esquerda tinha agora, acima dela, uma placa de bronze com as letras gravadas: Manuel Borges da Silva e Edson Drummond, fundador. Os visitantes que chegavam ao salão paravam diante da foto antes de procurar seus lugares. O programa da edição trazia, na primeira página,
Um texto de curadoria assinado por Manuel. Na última página, uma nota histórica que havia sido encomendada ao historiador cultural que Felipe havia contratado. 5 parágrafos que narravam a fundação do Raiz Borges, o nome original, a parceria com Edson Drummond, e o retorno do fundador ao festival que havia criado. O texto não era uma acusação, era uma recuperação. A verdade, quando contada com cuidado, não precisa de acusação. Ela basta por si mesma. Seu Raimundo havia se aposentado 2 meses antes, não por cansaço. Ele disse que não estava cansado, e todo mundo que o conhecia sabia que era verdade. Havia se aposentado porque havia chegado ao ponto em que o que precisava ser feito estava feito. E havia algo de sagrado em sair no momento certo. Havia passado 31 anos no Salão Imperial. Havia visto o festival nascer, crescer, perder o nome e recuperar o nome. Era uma história completa. Na festa de despedida que a equipe havia organizado, Felipe havia se levantado para falar. Havia dito que seu Raimundo era o único registro vivo da história verdadeira do festival, que sem ele uma injustiça poderia ter durado para sempre, que havia coisas que as atas e os contratos não guardam, e que às vezes o que salva uma história é um porteiro com um programa dobrado no bolso do paletó. Raimundo havia ouvido isso com as mãos cruzadas sobre o abdômen, como sempre, e havia dito apenas: "Eu só guardei o que não devia ser jogado fora." Na noite do festival, ele estava na plateia, um dos poucos lugares que havia recusado o convite de cadeira de honra. Disse que gostava de ficar de pé, que sempre havia assistido ao festival de pé e não via razão para mudar. Carla Drummond havia assumido a direção executiva do festival 3 meses antes. Felipe havia proposto a mudança numa tarde de domingo, na mesa da cozinha, enquanto ela lia os relatórios financeiros da edição. Havia dito que a decisão mais inteligente que o festival podia tomar era ser dirigido por alguém que entendia o que o festival era de verdade, e que ela havia mostrado, na noite em que subiu ao microfone, que entendia. Ela havia ficado em silêncio por um momento. Depois havia perguntado: "E você?" "Eu cuido da parte administrativa", disse ele. "Contratos, patrocínios, estrutura." Pausa. "É para isso que eu sirvo." E era uma honestidade que ela não havia esperado e que havia custado algo a ele dizer. Ela havia colocado a mão sobre os relatórios e ficado olhando para eles por um momento. Não por indecisão, mas pelo peso de reconhecer que, às vezes, as melhores transformações vêm das piores noites. "Tudo bem", ela disse. Naquela noite, quando Manuel terminou de tocar, um set de 55 minutos que incluía a composição de abertura, 5 músicas inéditas e 2 arranjos de toadas que ele havia coletado no sertão cearense ao longo de 30 anos. 942 pessoas ficaram em silêncio por 4 segundos. 4 segundos de silêncio absoluto no Salão Imperial lotado, com o ar-condicionado e o barulho da cidade lá fora, e o rangido natural do edifício velho. E mesmo assim, 4 segundos onde não havia nada além daquele silêncio. Depois, o salão explodiu. Manuel ficou parado no centro do palco com o violão de cedro na mão direita, a pasta embaixo do braço esquerdo. Olhou para o mar de gente de pé, para as mãos batendo, para os rostos. Gente que havia crescido ouvindo aquela música sem saber de onde ela vinha e que agora sabia. Olhou para o painel fotográfico na parede lateral, onde a foto de 2002 tinha agora a placa de bronze que havia esperado 23 anos para existir. Sentiu o peito apertar de uma maneira que não era dor nem tristeza. A plenitude específica de quem voltou ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Não disse nada para o microfone. Às vezes, a música diz o suficiente, e o silêncio que ela deixa atrás, aquele silêncio de 4 segundos, onde 942 pessoas ficaram de fora do tempo, é mais eloquente do que qualquer coisa que palavras possam construir.
Mais tarde, quando o salão havia esvaziado e as luzes de serviço estavam acesas com aquela luz amarelada de fim de noite, Manuel sentou no mesmo caixote de madeira, nos bastidores onde havia sentado 6 meses antes. A pasta no colo, o violão encostado na parede. Carla entrou com 2 copos de café, sentou no caixote ao lado, o mesmo caixote onde seu Raimundo havia sentado naquela primeira noite. Ficaram em silêncio por um tempo, os 2 bebendo o café. Você sabia desde o começo que ia dar certo? Ela perguntou. Manuel olhou para o violão. Não, disse, mas sabia que estava certo, e às vezes isso é o suficiente para continuar. Ela pensou nisso. Do saguão, através da parede, chegava o som dos funcionários empilhando as cadeiras para a limpeza. O rangido familiar de um salão que fecha, o mesmo som de todas as noites de todos os anos. Um som que Manuel havia ouvido pela primeira vez 23 anos atrás, numa noite de ensaio com ventilador de teto e 2 lâmpadas acesas e um guardanapo onde estava nascendo uma música. Ele fechou os olhos por um momento. Ouviu o rangido das cadeiras. Ouviu o salão que havia ajudado a construir, que havia perdido o nome, que havia recuperado o nome, que haveria de continuar, com o nome certo no lugar certo, com a placa de bronze na parede, com o programa que dizia fundador onde devia dizer fundador. Família não é quem te dá o crédito, família é quem fica com a verdade quando o crédito foi embora. Família é quem guarda o programa dobrado no bolso do paletó por 23 anos, porque sempre achou que um dia ia precisar. Bondade genuína não pede reconhecimento. Mas quando o reconhecimento chega, às vezes tarde, às vezes depois de décadas, às vezes num palco lotado onde a música finalmente soa no lugar onde nasceu, ele chega inteiro. E o que é inteiro não pode mais ser apagado.